YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassiana Amorim e, gente, hoje eu estou aqui. Por quê? Porque eu tô sumida, né, gente, do YouTube. Eu não consigo postar vídeo aqui, não consigo movimentar. As últimas semanas foram bem corridas. Se você não tá me acompanhando no meu Instagram, me acompanha lá. É bem legal, eu tô compartilhando toda a minha rotina com vocês, o meu processo de emagrecimento. E, cara, o que eu quero falar pra vocês, gente? Me comenta aí embaixo o que vocês acham de eu pegar algumas sequências de stories que eu faço mais longa e postar aqui pra vocês. Porque geralmente são stories que eu filosofo, gente. Que eu falo sobre as coisas muito importantes no processo. Então, se vocês toparem, eu vou começar a ter mais frequência aqui no YouTube, porque eu pego esses vídeos e jogo aqui no YouTube pra vocês. Então, enfim, comenta aí embaixo pra eu saber. E aí eu aproveito, gente, já pra deixar uma sequência de stories que eu acabei de fazer falando sobre a minha relação com alimentos com açúcar e adoçante e como que ela tá hoje em dia. Então, se você gostar, comenta aí embaixo e é isso. Vamos lá pro nosso vídeo. Pra quem não sabe, quem chegou agora no perfil, enfim, quem não acompanhou aí vídeos antigos meus, eu passei 2 anos e algumas coisas sem comer alimentos com açúcar e adoçante nos ingredientes. E aí eu comia em dias que eu pré-determinava, tipo assim, no meu aniversário eu vou comer o tanto que eu quiser eu vou comer. E aí, beleza, eu vivi assim durante esse período desses 2 anos e foi super tranquilo, deu pra levar, eu não ficava passando vontade, eu realmente entendia que naqueles momentos específicos eu ia comer. E aí, gente, eu consegui emagrecer, né? E depois, quando eu voltei a ter episódios de compulsão alimentar e engordar, quando eu já tava no final desse processo aí de engordar, eu comecei a comer coisas aleatórias. Faltava, tipo assim, 2 meses pra eu começar esse processo de emagrecimento que eu tô vivendo agora. E foi aí que, tipo assim, enquanto eu estava comendo essas coisas aleatórias, eu tava comendo coisas com açúcar e adoçante nos ingredientes. Tomei esse processo, né? E quando eu comecei a retomar esse processo, qual foi a ficha que caiu pra mim? Eu realmente precisava passar aqueles 2 anos sem comer alimentos com açúcar e adoçante. Por quê? Porque foi literalmente um processo de desintoxicação daquele vício alimentar que eu sempre tive desde criança. Então, desde criança eu sempre gostei muito de doce. Não que agora eu não gosto, tá, gente? Mas eu sempre gostei muito de doce. Eu sempre queria comer, tipo assim, se tinha um pedaço de chocolate, eu não conseguia comer um pedaço de chocolate, eu comia a barra inteira. E sempre era muito exagerado. Sempre que eu comia, eu queria comer cada vez mais e mais para ter aquela sensação de prazer que o doce te proporciona. Só que ao retomar esse processo de emagrecimento que eu tô vivendo, eu percebi, gente, que era uma coisa que eu já estava trabalhando na minha mente por muitos meses enquanto eu vivia esse processo. Mas aí eu percebi de fato que, assim, eu não preciso tirar esses alimentos desde que eu tenha controle quando eles estão na minha frente, quando eles estão por perto. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar no decorrer do tempo. Essas coisas não vão acontecer do dia pra noite. Você, quando tem descontrole com determinado alimento, você não vai conseguir controlar do dia pra noite. Mas a cada vez que você consegue controlar um pouquinho mais que antes, você vai conseguindo retomar esse controle e, consequentemente, você vai ter aquele alimento ali e vai entender que você não precisa comer tudo. Você pode comer um pedaço e, sim, se satisfazer. Eu sei que isso é muito difícil para uma pessoa que tem compulsão entender. Eu sei perfeitamente, não é nem entender, porque entender a gente entende, mas colocar em prática, eu sei o quanto é difícil. A partir do momento em que eu percebi que eu era capaz de controlar aquilo, porque eu fiquei 2 anos sem, eu entendi que, tipo, cara, se eu controlei 2 anos, por que eu não posso controlar quando tiver um pedaço de doce na minha frente? E aí, por que eu quis trazer esse assunto pra cá, gente? Quem viu o meu vídeo de ontem na rede vizinha, viu eu comendo doce, viu eu comendo bolo no pote. E assim, o que acontece com isso? Era um alimento que eu realmente estava com uma vontade genuína de comer aquele alimento, então eu respeitei essa vontade genuína. Isso é uma das coisas que eu explico perfeitamente no meu grupo Desafio. E era um alimento que eu estava querendo, sabe? Então eu até tentei disfarçar ali com a castanha com chocolate, só que não rolou. Eu queria era o bolo no pote. Então, depois que eu comi esse bolo no pote, depois que eu matei essa vontade, eu simplesmente parei de pensar no alimento. Mas isso só foi possível de acontecer porque eu retomei o controle da situação. E agora eu entendo que eu estou no controle.
Às vezes, muitas de vocês mandam pra mim, Cas, eu não consigo parar de comer doce. O que eu faço pra parar de comer doce? Mas às vezes, tudo bem você parar de comer doce por um período, mas entenda, não existe nenhum alimento que a gente vai ficar o resto da vida sem comer. Em algum momento você vai ter que comer aquele alimento e você tem que trabalhar a sua mente para que aquilo não seja algo que você sofra, algo que você perca o controle, mas que você consiga manter o controle. Então eu acho que muito além da mentalidade de você cortar determinados alimentos, é você conseguir manter o controle na frente deles. Então assim, tome sim cuidado com os alimentos que te desencadeiam exageros, mas lembra que você pode fazer até uma restrição por um período de tempo, mas isso não é pela tua vida toda. E quando você retomar, você tem que aprender a lidar com presença e não querer ignorar o simples fato daquele alimento estar ali. Porque, gente, uma coisa é certa. Comida, a gente vai ter que comer a vida inteira. Então não é como droga, não é como álcool, não é como outros vícios que a gente pode ficar sem o resto da vida. Você vai ter que aprender a lidar com comida a sua vida inteira. Então, acho que é muito mais válido a gente começar a se conscientizar, a gente começar a pensar em não exagerar, em quais estratégias eu vou utilizar para não exagerar, em como eu vou viver esse processo, do que você ficar se martirizando, você ficar se culpando por comer determinado alimento, ou mesmo ficar em pânico quando aquele alimento estiver na sua frente, sabe? Porque não é esse o ponto que a gente tem que chegar, e sim o fato da gente começar a trabalhar na nossa cabeça. E assim, gente, eu consegui fazer isso com vários alimentos que eu era extremamente viciada. Eu vou dar outro exemplo, tá? Pão de queijo. Eu jamais viraria e comeria só um pão de queijo. Tanto que hoje em dia eu me pergunto como eu comia 5, 10, 15 pão de queijo de uma vez. Então, assim, tudo isso é a gente trabalhando aos pouquinhos. Lembra que todos nós somos individuais. Não adianta você pegar e se comparar com a Cassiane, porque eu sou diferente de você. Então, assim, gente, tem que trabalhar aos poucos, tem que entender que as coisas vão acontecer, mas elas vão requerer paciência, você vai ter que viver o processo. Então, assim, eu vivi um processo de 2 anos sem, eu tive que engordar para conseguir entender que eu não precisava cortar tudo da minha vida, da minha rotina, quando eu tivesse vontade de comer determinado alimento. Porque se fosse antigamente, gente, eu tivesse tido essa vontade de comer esse bolo, eu deixaria para comer no meu dia livre. Só que o que acontece? Talvez a vontade já passou, ou mesmo foi uma vontade negligenciada. E aí, quando chega ali naquele dia, ao invés de você comer talvez 2 pedacinhos de bolo, você come tipo horrores e horrores e horrores e passa mal. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Eu, como uma pessoa que tem compulsão desde criança, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ir trabalhando essas coisas na nossa cabeça até a gente conseguir. Agora você me fala aí se esse formato de vídeo está ou não aprovado por vocês. Se estiver, me avise, pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Prometo que semana que vem eu retomo aqui o canal de fato. Volto a postar vlog, eu volto a postar vídeos que realmente eu faço aqui dedicado para o YouTube. Por quê, gente? Porque na última semana foi pra conferência, teve lançamento, foi uma loucura, eu não consegui parar. E aí esse final de semana eu queria trabalhar, queria fazer várias coisas, mas eu também não consegui, não tinha energia. Então eu tirei pra descansar e agora, no final do domingo, que eu tô retomando aí os trabalhos. Então comenta aí embaixo pra eu saber, aproveita e me segue lá no Instagram, porque lá as coisas acontecem em tempo real, gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau! Complicated, I'm down to chill and see how this thing goes.